Dudu, se o Dudu de hoje... Eu amo ver você falar de educação, eu amo. Por isso que eu pergunto tanto, porque eu acho que cada vez que você responde uma pergunta, é um corte de um programa, sabe assim? Porque é enriquecedor para quem ouve, para quem tá... Eu tenho um termo, eu falo muito sobre coração ensinável, né? É aquela história, né? Ninguém tem tão pouco que não possa ensinar e ninguém tem tanto que não precisa aprender nada. Sim. Então eu tenho um coração ensinável, independente da posição que eu tenho um coração ensinável. E quando eu ouço você falar sobre educação e sobre os mais variados assuntos, eu vou falar para você a mesma coisa que eu digo para uma senhora que mora do lado da minha casa. É uma senhora que tem uma sabedoria gigante, uma história de vida maravilhosa. E eu digo para ela assim, quando eu estou conversando com a senhora, eu me sinto num rio com uma correnteza muito grande e eu sou um cara com um balde na mão. Então eu fico tentando ali pegar da água, sabe? O máximo que eu consigo reservar, eu pego o balde, imagina um rio com uma correnteza forte, você ali no desespero, eu fico tentando aproveitar ao máximo. Eu sinto a mesma coisa quando estou conversando com você. E eu queria saber, Dudu, o Dudu de hoje, professor, não é o mesmo Dudu do primeiro dia de aula, não é? Ou é? Do primeiro dia de aula... Dando aula. Dando aula. É, do primeiro dia. O professor Dudu que começou no primeiro... Não é o mesmo, né? Não. O primeiro professor, ele tinha conselhos para os alunos, já, de cara. Não tinha? Uhum. Mas o de hoje tem muito mais. O mundo mudou, a tecnologia está aí, o acesso à informação está aí. Então eu acho que hoje você tem novos conselhos para essa turminha que você atende. E eu vou falar turminha mesmo os universitários, né? Porque aluno é igual filho, parece que nunca cresce. Né? O filho pode ter 720 anos, mas eu tive um senhor de idade aqui, que eu uso ele, né, quando alguém fala que está velho para estudar. Ele é o pastor Carlos, né? Veio aqui com um comim que era aviador, né? Falou de disco voador aqui. Se você quiser, depois procura o nosso bate-papo aqui. É mesmo? Foi muito bacana. Foi meu aluno na Estácio. Hoje é engenheiro civil, os dois. Aí. Né? Não estão mais no Rio de Janeiro, mas... Quer dizer, voltaram para o Rio de Janeiro e participaram aqui do programa. Mas vai lá, conclui. Eu queria saber se você pudesse dar um conselho para o pessoal que está chegando agora. É claro que são conselhos diferentes, talvez até seja o mesmo conselho, né? Para quem está chegando no ensino. Você atende hoje como professor, quais os níveis? Ensino médio e superior. Superior. No médio você é professor de física. Sim. E no superior professor de? Engenharia, né? Diversas matérias da engenharia. Entendi, da engenharia civil, né? Civil. Beleza. Se você pudesse dar alguns, ou sei lá, 1 ou 2, 3 conselhos, quais você daria? Entendeu? Para os alunos que estão chegando hoje. Se eu fosse o seu aluno... Recém-formados. Não. Primeiro dia meu na faculdade, e eu sentei para estudar com você, sou aluno de construção civil. Primeiro dia meu no ensino médio. Cheguei para estudar, você é meu professor de física. Entende? Uhum. Eu sei que não são os mesmos conselhos do Dudu, que começou lá. Há quantos anos, Dudu? 25? Quantos anos atrás? Sei lá, velho. Eu acho que foi... Deve ter uns 25 anos, cara. 25 anos de sala de aula. Porque antes de eu me formar, eu já dava aula, né? Então não é o mesmo conselho. Não é, né? O cara que pegou o conselho há 25 anos atrás, hoje já tem 25 anos a mais, né? Então já deve ser um quarentão, né? Por aí. Então eu queria saber qual que é o conselho que você daria hoje para o aluno do ensino médio e para o aluno do ensino superior. Então, no nosso primeiro dia de aula, assim, que eu tenho com os meus alunos, eu falo um pouquinho da minha história. Porque isso no ensino médio. Porque o que acontece, Fábio? A gente está aqui há, sei lá, quase 2 horas, né, 1h30 aproximadamente, e a gente não falou, sei lá, 20% das coisas que já aconteceram comigo. Mas, assim, o que eu tento passar para os alunos? Muitas das vezes a gente não consegue porque eles ainda não têm a maturidade devida. Mas eu prefiro correr o risco de estar jogando pérolas aos porcos, né? Uma analogia que a gente está fazendo. Não estou chamando de aluno de porco, pelo amor de Deus, vai deixar bem claro. Mas que tenha
pelo menos alguns ali que já têm uma visão um pouco diferente, eu prefiro. O que eu costumo falar para os caras? De onde eu vim. Por quê? Eu sou o cara, como eu já falei aqui, que morou ali em Senador Camará, no que hoje é a Favela do Sapo. Uhum. A minha história era para ser muito diferente da que é hoje. Então, assim, quando a gente conversa com o aluno e o aluno fala assim, eu não, estudar para quê? Eu não vou ter jeito mesmo. Pô, nasci aqui, na comunidade, vou crescer aqui, meu destino vai ser aqui. Assim que eu ouço, eu sempre espero essa fala. Uhum. Porque a gente sempre começa a falar, estudar é importante, não sei o quê, blá, 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 blá. Até quando a gente está falando isso, eu tenho certeza que, porra, parece minha mãe falando, né? Porque a mãe normalmente vai estudar. Uhum. E aí eu sempre faço isso puxando para o cara abrir a guarda e falar, eu não. O senhor já viu? Olha onde eu moro. Olha de onde eu sou. Qual a minha chance? 0. Aí tu... Eu falei, irmão, eu era de Senador Camará. Eu fui, não nascido, mas criado na Favela do Sapo. Era só eu e minha mãe. Mas em algum momento, a chave mudou. Decidiu, né, Dudu? Quando você quer de verdade, não tem quem te segure. Já falei isso aqui em algum outro bate-papo. Acho que foi contigo. Uhum. Então, se o aluno, né, a pessoa, ela acreditar no processo, é claro, Fábio, que as outras coisas assim vêm com muito mais facilidade. Você pegar um celular, é muito mais divertido, né, aquele imediatismo, jogar um joguinho, do que você parar o slow food, né? Observar o que o professor está falando, porque... E outra coisa, como eles vêm com muita deficiência, aquilo dali é quase intransponível para alguns deles. Uhum. Mas se ele acreditar, e eu sei que é difícil, e eu falo isso para ele, se você acreditar no processo e você realmente estudar, você vai mudar a sua realidade. Nós tivemos uma aluna que tirou o primeiro lugar na UERJ em oceanografia, lá da escola que eu estou como diretor. Primeiro lugar. Mas ela estudava, ela acreditava. Uhum. Ela veio conversar comigo, né? Deu certo. A minha história, né? Eu ainda estou batalhando até hoje, mas é uma história que eu posso dizer que é uma história de sucesso. É um não sou case rico, de não. sucesso absoluto. Não sou rico. Longe, longe, muito longe disso. Olha aí, Duda. Mas eu vivo estável. Minhas filhas, né? Dou o que eu posso. Minha esposa, casa da gente, coisa e tal. Ela passou a ser, então vou usar o seu termo, um case de sucesso. Uhum. Primeiro lugar na UERJ. Mas ela estudava. Uhum. Então, para esse aluno do ensino médio, é isso. Não existe. Não existe o caminho curtinho. Se você está com muita dificuldade de aprender o que está sendo falado hoje, você tem duas coisas ali. Você tem dúvidas e dívidas. As dúvidas só cessarão ou diminuirão quando você pagar as suas dívidas. Que dívidas são essas? 2 mais 3, 5. 2 menos 3, menos 1. Raiz quadrada. Essas são as dívidas. Uhum. Que dívidas são essas? Que você deixou lá atrás. A base, né? Essas dívidas fazem com que as suas dúvidas sejam muito maiores do que elas realmente pudessem ser. Porque você não está ali, muitas das vezes, aprendendo a matéria nova. A sua dúvida não está na matéria nova. Você está com uma dívida tão grande que você nem começou a entender a matéria nova. Porque você não consegue nem entender o processo. Não, jogou para o outro lado, por que ficou negativo? Uhum. Né? Uhum. É o famoso atravessou a ponte. Tem dívida lá para trás. Então não é porque você não entendeu a matéria de física aqui.
É a sua dívida que está tornando o processo mais difícil. Paga a sua dívida. Só que pagar essas dívidas não é uma coisa fácil. É o que eu precisei fazer durante o meu preparatório. Eu tinha que estudar muito. Pagando dívidas, né? As minhas dívidas. Que eram deficiências lá da base. Lá da base. Uhum. Então, se você não tiver essa consciência, e muitas das vezes, coitados, eles não têm, porque isso é uma construção. Por que eu paguei o pré-militar para minhas 2 filhas? Porque elas tinham dívidas, mesmo elas não contraindo porque elas quiseram, mas ficaram 2 anos estudando em casa. A pandemia. Na época da pandemia. Uhum. Então, uma forma de eu ajudá-las, entende? Uhum. Então, mas nem todos têm esse recurso, Uhum. podem fazer isso. Também não sei se foi 100%, né, eficaz, mas foi uma forma de ajudar. Então, para o ensino médio, para o aluno de ensino médio, é isso. É você pagar as suas dívidas e focar nos 3 anos que você ainda tem sob a tutela de professores ali, né, cuidadores, que somos nós. Uhum. Para o aluno da faculdade, eu já não trabalho muito mais com aluno de primeira série, né, de primeiro período. Uhum. Né? Trabalhei muito dando aula de cálculo 1 para os alunos. Eu falava, o discurso era semelhante com a questão da dívida. Só que ali tinha uma pegada diferente. Foi a que eu trouxe para você aqui. Cara, faz uma conta aqui de padaria. Quanto que está custando essa sua faculdade aqui? X. Multiplica. Pô, é um carro 0, cara. Então você vai vir aqui para quê? Para mudar a sua realidade? Para de gracinha. E se arrebenta de estudar. O papo é mais reto, né? Não é? Uhum. Porque acabou, não é mais criança, Até não é mais isso menino. que eu ia falar, até porque é uma galera mais adulta, né? Exato. Porque assim, o perfil da graduação das faculdades privadas são normalmente de alunos que trabalham. Uhum. No caso aqui, por exemplo, a Duda está fazendo uma faculdade particular, onde eu dou aula. Uhum. Ela não trabalha ainda, ela ainda está ainda naquele, né, parecido com o ensino médio, indo para a faculdade, coisa e tal. Uhum. Tem, assim, alunos assim. Uhum. Né? Mas daqui a pouco, cara, vai mudar. E eu vivo falando para ela. Exatamente o que eu falo aqui. Se você não for... Teve uma vez que a minha filha falou assim, pai, ela tá me ouvindo lá, porque quem tá fazendo o programa é ela deve estar rindo lá agora. Ela falou assim, pai, o que você acha de eu trabalhar? 0 problema. Você quer trabalhar? Você vai passar a sua faculdade para de noite e você vai trabalhar durante o dia. 0 problema. Aí ela falando essas coisas para mim, eu falei, eu tenho que dar uma ajuda à minha filha, eu tenho que mostrar para ela que não é esse o momento, pelo menos do meu ponto de vista. Uhum. Né? Ela tinha lá os anseios dela. Aí, por sorte e graça de Deus, eu faço parte de alguns grupos de engenharia, arquitetura, coisa e tal. Aí me vem a seguinte vaga de estágio. Admite-se estagiário de arquitetura, se não me engano, 6º ou 7º período, né? Desejável, AutoCAD, Revit, Lava, passa, né? Tudo, né? Uhum. O cara completo. Qual era a bolsa? R$ 1.800. Mais o Vale Transporte, uma refeiçãozinha. para 6 horas diárias. Então não tinha refeição. Não, tem. Mas mesmo assim tem. Porque muitas das vezes o cara ele está em escritório, mas ele pode sair para ver alguma obra junto com a pessoa. Então a pessoa recebe. Aí eu falei assim, aqui Duda, eu mandei para ela. Ela abriu, arregalou os olhos assim, caramba. Se você for trabalhar, né, muito provavelmente você vai começar a trabalhar ganhando um salário mínimo. Muito provavelmente. Muito provavelmente agora, né? Então você vai ganhar hoje 1.400 e poucos reais, vai descontar INSS, não sei o quê, vai baixar para 1.200, não sei quanto é que tá essas contas. Por aí. Você vai pegar 7 horas da manhã, vai sair 6 horas da noite, Isso. de segunda a sexta, dependendo do que for, tu vai trabalhar sábado. 4 horinhas. A sua qualidade de aprendizado vai cair drasticamente, porque aconteceu isso comigo na minha faculdade. Eu fiz física na UF, os meus primeiros 2 anos, 1 ano e meio, sim, foram ótimos.
A exceção, eu não contei a história da minha primeira série lá da UF, tá? Foi drástico, mas depois, outra oportunidade, ou se tu perguntar, eu falo. Mas as minhas notas passaram a ser tops também na UF. Comecei a trabalhar, Boom. comecei a estudar para passar só. Não dava, porque o meu estágio foi, eu dava aula em Ipanema, Catete, Leblon, Barra da Tijuca e Como fazia que- faculdade. Como? Como que sobrevive? Não tem como, mas eu precisava fazer isso, porque eu já Uhum. estava noivo, não sei o que, babá. Ela, naquele momento, não havia essa necessidade. Uhum. Tudo bem, se ela dissesse, não, eu quero, vai, pô, tem mais de 18 anos, já tá na hora. É. Vai lá ver como é que é. Vai lá, né? Mas eu mostrei aqui, ó, tá vendo? Agora, você acha que tem quantas vagas aqui para isso aqui? Você acha que tem 20 vagas? 30? Uma, duas. Quem vai entrar nesse estágio que é muito bom? Você acha que é o cara que estuda mais ou menos, o que só vai lá, ou o cara que estuda pra caramba É. e tem todos aqueles pré-requisitos? Pai, então. Então você tem que se adequar ao que o mercado está pedindo. É. Então é isso que eu tento mostrar para os alunos, entendeu? Do nível superior. É isso. É a mudança de chave. Se não aconteceu, tem que acontecer. É. Que você Rápido. não